Olá, pessoal. Hoje apresentamos o bacharel em arquivologia formado pela Universidade Federal de Santa Maria e mestre em patrimônio cultural, Henrique dos Santos. Prazer em conversar contigo, Henrique. O que você pensa sobre a produção científica da área? Quais temas consideras mais relevantes a explorar? Olá, organizado. É uma grande satisfação poder conversar com você. Sobre essa pergunta, eu diria que a produção científica da área, ela tem evoluído bastante nos últimos anos. A gente tem visto pesquisas sobre diversos temas, novos autores surgindo, autores antigos sendo cada vez mais consagrados, vendo cada vez mais o reconhecimento dessas contribuições. E hoje a gente tem diversas vertentes que foram se desenvolvendo com base nessas pesquisas, o que é natural. Dentre os temas mais pertinentes, ao meu ver, é claro, eu destacaria as questões relacionadas à legislação, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação, que são questões que mexem muito com o dia a dia do cidadão, e também a parte do documento digital, que é algo totalmente inovador, se a gente fosse voltar no tempo uns 20 anos atrás. Então a gente vê que hoje o digital ele exerce um outro papel na sociedade. Então, essa é uma grande transformação que se reflete tanto no trabalho quanto na própria pesquisa. Fale um pouco sobre o tema do TCC e da dissertação que escreveste. Certo, no meu TCC eu trabalhei com as estratégias de preservação digital, fazendo um comparativo entre elas e observando as vantagens e as desvantagens de cada uma das estratégias a ser implementada. Posteriormente, na dissertação de mestrado, eu explorei o repositório arquivístico digital confiável, fazendo uma análise profunda da ISO 14721, que é o modelo AIS, que ele descreve os requisitos para se implementar um repositório digital confiável, e também consegui explorar a ISO 16363, que faz a auditoria deste repositório, verificando se ele realmente está em conformidade com o modelo AIS. Então foi um trabalho que rendeu uma boa produção científica, então tem vários artigos explicando passo a passo do modelo AIS, o modelo de auditoria também é explicado, e foi um trabalho bem gratificante para mim nessa época. Um vídeo como esse precisa ser preservado para que haja possibilidade de revê-lo futuramente. O que pensas a respeito das estratégias de preservação de documentos a fim de que permaneçam acessíveis às próximas gerações de pesquisadores? Muito boa sua observação, organizada, porque hoje em dia os documentos são produzidos e por muitas vezes não se pensa em preservá-los. Então busca-se o formato mais cômodo, no software mais prático de se usar, mas não se pensa em como que no futuro alguém em uma outra máquina mais avançada com outro software vai conseguir interpretar corretamente esses documentos de hoje em dia. Então, tanto documentos de texto, de imagem, de áudio e de vídeo, eles correm um risco de perder
parte da sua informação ou até mesmo que ocorra alguma corrupção de dados durante esse tempo, pois muitas vezes não é pensado em implementar uma estratégia de preservação, seja ela uma migração, uma emulação, um encapsulamento. Não se pensa em produzir num formato adequado para a preservação. O ponto positivo é que essa literatura ela já está bastante avançada sobre a questão das estratégias de preservação. Já há o consenso de que nenhuma estratégia é perfeita, nenhuma delas vai resolver todos os problemas. Ok. Temos mais a outra questão que os autores concordam que há necessidade de se implementar as estratégias em um ambiente controlado. Qual que seria esse ambiente? O repositório arquivístico digital confiável. Então é interessante que os documentos sejam capturados por algum sistema de gestão e depois de encerrado sua fase corrente intermediário, ele seja recolhido ao arquivo permanente digital, que venha a ser o RDC-ARC, Repositório Arquivístico Digital Confiável. Dentro do RDC-ARC, será implementada a estratégia mais adequada, será inseridos os metadados necessários para manter a sua autenticidade e até mesmo para registrar informações de como esse documento foi produzido, qual foi a versão do software, do sistema, para que alguém entenda o histórico de onde ele veio, qual será o melhor método de preservar ele. Então, esse exemplo do vídeo ele é muito bom porque cada formato de arquivo ele vai ter um tratamento diferente que seja mais adequado para ele. Então, o que a gente tira de resumo aqui? A necessidade de planejamento da preservação digital, a necessidade das instituições terem uma política de preservação e que essa política seja orientada ao repositório arquivístico digital confiável. O que você diria aos recém-formados? Bom, o meu conselho aos colegas recém-formados é que continuem estudando, continuem se qualificando. Essa busca por conhecimento, ela é muito importante nos dias de hoje. Por exemplo, a transformação digital, ela trouxe uma necessidade de reformulação do profissional enorme. Isso nunca tinha acontecido antes na história da arquivística. Então, esse é um dos exemplos. E outros casos no futuro, com certeza surgirão novos temas, novas abordagens. Então, a atualização eu vejo como uma das principais coisas para o mercado de trabalho. No mais, era isso, a minha contribuição. Muito obrigado, organizado, pelo convite. Então, um grande abraço. Tchau, tchau.